Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sei que o Senhor tem confortado os nossos corações, tem estado conosco todos os dias. E também creio que nós temos estado com Deus, buscado o Senhor nesses dias, de uma forma mais próxima, né? Dedicando um pouco mais do nosso tempo, uma vez que agora a gente tem um pouco mais em relação aos nossos afazeres normais. Então, dedicando um pouco mais de tempo para estar com Deus, para aprender dEle, para louvá-lo, para estar com a família, coisas que a Bíblia nos aconselha e que diz que são coisas boas, né? Aquilo que de fato tem valor na vida. Nós queremos iniciar o nosso culto de hoje, orando ao Senhor, os irmãos aí em suas casas, nós aqui, mas como sempre juntos em um só Espírito, na aliança do Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça aí agora nesse momento e vamos fazer uma oração ao nosso Pai, tá bom? Por alguns instantes quiete-se diante do Senhor e faça sua oração. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Mais um dia o Senhor nos concedeu. Nós fazemos planos, mas o Senhor é quem permite que eles aconteçam. Os nossos planos vão além, dias, meses, anos, mas o único dia que nós temos garantido, segundo a Tua palavra, é o dia chamado hoje. Então, que nesse dia que estamos experimentando, possamos viver de forma plena o nosso relacionamento com o Senhor. Buscar o Senhor em secreto, ter a nossa intimidade com o Senhor aumentada, através das nossas orações, do conhecimento da Tua palavra que revela o Senhor a nós, de experimentarmos o Teu agir em nosso derredor, em nossa vida, usando pessoas, usando situações para nos mostrar que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está em volta de nós como os montes de Sião, no Salmo 125, cuidando de cada um de nós. Pai, é muito bom sentir a Tua presença, sentir quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos mostra que algo está errado, porque tudo faz parte do Teu cuidado conosco. Obrigado por tudo, Pai, que nós possamos refletir aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, que é, acima de tudo, amar a Deus e amar o nosso próximo. Se nós assim cumprirmos, Pai, de fato estaremos agradando ao Senhor. O nosso coração, ele é mau, ele tem uma série de intentos que desagradam ao Senhor. Por isso é preciso te buscar de forma verdadeira, para que o Senhor possa transformar o nosso ser, renovar pelo bom entendimento, o transformador, pela renovação da nossa mente que vem pelo Teu conhecimento, pelo conhecimento da Tua palavra. Então, abençoe cada um dos irmãos que estão agora diante do Senhor em oração. Abençoe, Pai, intercedendo como igreja, porque eu sei que o Senhor tem abençoado, tem cuidado. Mas nós agora como igreja, unânimes, reunidos, há um significado diante da Tua presença. Então, que o Senhor possa, Pai, abençoar esta igreja reunida, para que possamos viver e refletir a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 84. Sei que muitos irmãos estão saudosos das reuniões no templo, né? Então nós vamos ler esse texto, que ele fala que de fato é muito bom. O salmista expressa isso. Diz: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam, exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os Teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os homens que habitam em Tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados.
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam em retidão. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus, irmãos, que salmo lindo, né? Que reflete de fato a confiança de alguém em Deus, o prazer de servir ao Senhor, o prazer e o reconhecimento da importância de Deus na sua vida. Cada um de nós, irmãos, precisamos experimentar disso, e eu sei que os irmãos têm experimentado, cada um com determinada porção, mas cresça nisso. Eu pretendo e quero crescer cada vez mais em conhecer a Deus, experimentar da sua presença, reconhecê-lo em todos os meus caminhos, e que nós possamos ser assim, tá bom, amados? E assim estaremos aprendendo dia a dia a confiar no Senhor, desfrutar da alegria de servi-lo, né? De tê-lo como nosso amigo, de tê-lo ao nosso lado. Diz o último versículo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você confia em Deus, meu irmão? Amém. Que assim seja, né? Que possamos confiar no Senhor. Queria ler outro texto rapidamente, agora só uma leitura de Isaías. Nós, rapidamente, só pegar o texto aqui que eu desmarquei. Isaías capítulo 12. O Senhor diz, no versículo 5, cantai louvores ao Senhor. Isaías 12, versículo 5. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, e saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então hoje a gente não vai ter um compartilhamento de bênçãos, né? Mas os irmãos têm sido abençoados, né? Ele diz que saiba-se isso em toda a terra. É importante manifestar os feitos do Senhor em nossas vidas. Então por isso nós vamos celebrar a Deus nesse momento, com o ministério de louvor, cantando um cântico novo, exultando ao nosso Deus. Exulta e jubila ao habitante de Sião, ou seja, alegrem-se na presença do Senhor. O ministério de louvor estará conduzindo esse momento para nós cantarmos ao Senhor. Cante, celebre, louve, fique de pé, exalte ao Deus aí na sua casa. Amém? Que assim seja. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Glória, força,
conheço Deus e num deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, glória, força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto diante a Ti, esconde o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto diante a Ti, esconde o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, meus amados irmãos. É sempre muito bom louvar o nosso Deus, cantar alegremente, né? Deus, ele nos anima com os seus feitos a fazer isso. É muito bom, é um momento alegre. Lembro na igreja, quando a gente está aqui no templo, na verdade, cantando ao Senhor na hora da confraternização, que você pode estar com a fisionomia um tanto quanto mais fechada, uma expressão de tristeza ou algo do tipo, mas depois que você abraça o seu irmão, depois que você recebe um abraço, meu irmão, tudo transforma, né? É renovador. A gente vê os irmãos alegres, a formosura no rosto dos irmãos, né? Então é sempre muito bom estarmos juntos, cantar alegremente ao nosso Deus, tá? E isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus por esse momento de louvor ao Senhor, tá bom? Queridos, hoje a gente vai passar um outro momento, não vamos estar alongando muito, né? Nós vamos passar agora para a parte da palavra, tá bom? Meditar na palavra do Senhor. Nós vamos pensar juntos hoje, uns 3 domingos nós temos falado sobre família. Falamos primeiramente sobre a família de forma geral, né? Seus desafios, suas adversidades nesse tempo, na contemporaneidade, na época em que vivemos, né? Os desafios de conviver em família, da liderança dos pais. E no domingo passado, nós falamos a respeito dos cônjuges, do casal, mais especificamente, né? Da importância que eles têm na estrutura de família, a estrutura familiar, de como tudo parte deles, né, na organização e na condução
da família, lógico, sobre a base que é o Senhor Jesus, sobre os seus ensinamentos. Então, hoje nós queremos falar, ou pensarmos juntos, ou compartilharmos, como queiram, a respeito do relacionamento com os filhos. Já falamos dos cônjuges, do casal, agora vamos falar sobre os filhos, né? Quando ainda estamos falando no mês da família. E nós vamos passar para o texto que queremos meditar essa noite. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 11, abra aí sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 e 19. Tá bom, amados? Dá um tempinho para os irmãos acharem aí. Vocês desculpem que de vez em quando eu vou estar passando esse pano na cabeça aqui por causa do calor que é grande, tá bom? Ok, amados, diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 11, 18 e 19, fala assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensina-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Amém? Vamos orar, pedir que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Nós pedimos ao Senhor que ela possa mais uma vez surtir o efeito que só ela é capaz de realizar, de transformar, de renovar, de restaurar as nossas vidas, edificando-nos na pessoa do Senhor Jesus, trazendo a renovação do nosso entendimento, nos dando sabedoria do alto, que essa palavra encontre corações bons, terrenos bons para a semente que é a palavra, para que ela possa germinar, crescer e frutificar no nosso dia a dia, através das nossas ações, através das nossas atitudes, não somente no nosso falar, mas que as nossas vidas reflitam os frutos dessa aprendizagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, falar desse tema é um tanto quanto desafiador, porque falar sobre criação de filhos, ou falar sobre educação de filhos, ou falar sobre esse relacionamento, pais e filhos na família, nunca foi algo muito fácil, nem muito simples, né? Desde os primórdios lá dos patriarcas, nós já vimos exemplos, né, de dificuldade. Caim e Abel, como irmãos, né, já tiveram sua dificuldade, onde os pais tiveram que lidar com isso, embora não se reporte muito essa parte, o texto. Mas de lá nós vimos muitos outros exemplos, os irmãos de José que o venderam, e tudo isso são questões que os pais têm que lidar. Davi teve que também lidar com essas situações dentre os seus filhos, né, da dificuldade dos irmãos. E também, irmãos, tudo isso é reflexo de algo que nós observamos dessa época, desde esse tempo do filho pródigo e tantos outros, em toda a história bíblica, até os dias de hoje. Claro, cada época com suas particularidades, cada época com seus valores, cada época com suas circunstâncias que são diferentes, valores que são diferentes. E hoje, qual é o mundo que nós estamos vivendo? Quais são os valores em evidência hoje? O que tem valor? O que as pessoas exaltam? O que as pessoas querem? Se educa filho para quê? Os filhos são educados para chegar aonde? Queridos, o nosso desafio não é fácil. Eu já sou pai, tenho 2 filhos. Então os pais, eles têm uma responsabilidade dada por Deus e pela palavra. Educar os seus filhos. E é sobre isso que nós queremos pensar essa noite.
Lógico que não iremos expor aqui tudo o que você precisa saber. Não tenho aqui uma regra, uma fórmula de criar filhos. Eu estou no processo de aprendizagem, assim como vocês, e aprendo com outras pessoas que já passaram por experiências. Mas o nosso conselheiro principal, o nosso guia tem que ser a palavra do Senhor. Uma vez que nós cremos em Deus como nosso Senhor e devemos servi-lo ou segui-lo como nosso mestre, precisamos ouvir a sua palavra e os seus ensinamentos. Então, a primeira coisa para nós, se queremos educar os nossos filhos, independente das épocas, hoje os nossos filhos estão vivendo tempos diferentes de quando eu, por exemplo, era criança, era adolescente. As épocas se transformam, as circunstâncias se transformam, os valores também. Quando os meus filhos forem adultos, eles vão encontrar outra geração, outra época, outras circunstâncias, valores diferentes e uma vida sendo vivida de uma forma diferente. Mas em toda e qualquer época, nós temos um princípio. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável. Então, ela serve como nossa regra de fé e prática. Serve como sempre, como nosso farol, a luz a nos orientar. Como sempre, ela serve como nosso guia. Se nós precisamos de sabedoria, a palavra diz que é aqui que devemos buscar. Então, queridos, nós, enquanto cristãos, precisamos saber educar os nossos filhos. Quando falamos em criação de filhos e em educação de filhos, há uma barreira. Alguns pais, eu tiro por mim, algumas circunstâncias que a gente não gosta de ser repreendido. Ainda que por nossos pais, ou por irmãos, ou pastor, ou alguém, um líder, a gente não gosta de ser, alguns de nós, né, tem reações um tanto adversas. Irmão, quer me ensinar, cuide dos seus filhos lá, né, não gostam que se fale. Mas, queridos, é necessário, se você tem consciência de que a palavra de Deus é para nós, essa regra de fé e prática, a luz para o nosso caminho, como fala em Salmo 119, a gente precisa aprender dela, para não darmos cabeçada na vida, para errarmos o mínimo possível na condução dos nossos filhos, porque a época em que nós vivemos não é fácil para criar os nossos filhos. A sociedade tem incutido em si valores, muitas vezes, na sua maioria, diferentes dos valores bíblicos, diferentes do ideal de Deus, daquilo que Deus ensina. Hoje há uma singularidade, singularidade na palavra é uma diversidade de conceitos, uma diversidade de valores, uma diversidade de ensinamentos a respeito da liberdade das pessoas. Hoje você é tolhido até como pai para ensinar os seus filhos. Existem leis que vão tolir a sua ação em relação aos seus filhos. Então nós precisamos ter cuidado. Mas, queridos, muitos têm falhado porque não têm seguido o principal ensinamento da palavra de Deus. Sabe qual é o principal ensinamento para alguém que quer ser um bom pai? Alguém que quer ter um êxito, errar o mínimo possível na criação dos seus filhos? Esse texto aqui é muito bom. O texto diz, amados, e aqui Moisés falando ao povo de Deus, ao povo de Israel, ele fala: ponde estas palavras no vosso coração e na vossa alma, ata-os como sinal na vossa mão, para que estejam como frontal entre os seus olhos, na testa. Esse texto aqui, ele está falando para os pais. Não é para os filhos, são para os pais. Então, a primeira coisa que um pai que quer ter êxito na sua função de ensinar, a primeira coisa que ele tem que fazer é aprender. Ele precisa aprender e ele precisa ser esse exemplo para o seu filho. Os nossos filhos, eles nos observam desde cedo, desde criança, as nossas ações. É lógico que você já observou que tem filho, que os filhos eles têm a tendência de nos imitar.
até nas nossas pequenas ações, nos gestos, na maneira de falar. Eles gravam algumas frases que falamos. Então os filhos, eles nos observam o tempo todo. Para nós, homens, pais, eles vão observar como você trata a sua esposa, vão observar o que você tem falado, como você age com seus amigos, as conversas, as palavras, a maneira de se portar. Os filhos vão observar as mães, se você tem conversado coisas com irmãs ou com outras pessoas que nem sempre são edificantes, dando conta, às vezes nem sempre da própria vida, da vida do outro, coisas semelhantes. Os nossos filhos vão nos observar. E essa palavra diz que é responsabilidade nossa ensinar os nossos filhos. E não sou eu quem diz isso, é a palavra do Senhor. A responsabilidade é dos pais de ensinar os filhos. Não podemos transferir essa responsabilidade para as professoras ou professores na escola. Não podemos transferir a responsabilidade para os avós. A mamãe e o papai vão cuidar. Ao irmão mais velho. A responsabilidade de educar os filhos é única e exclusivamente do pai e da mãe. E ensinar os filhos não se ensina apenas com palavra, mas principalmente sendo exemplo para os seus filhos. Os filhos vão carregar consigo os valores que eles observaram nos seus pais, as suas atitudes. Se você tem enganado, se você tem mentido, se você tem feito coisas erradas, você está transmitindo valores errados para os seus filhos. Esse texto, ele é muito profundo quando fala disso. E primeiro Deus nos quer diante dele para seguir, para que nós levemos os nossos filhos a estar diante dele também. Se nós não estivermos diante de Deus e não tivermos uma vida que possa ser um bom exemplo para os nossos filhos, então certamente seremos maus exemplos. Primeiro nós precisamos, irmãos, estar diante de Deus, viver uma vida com o Senhor, que nos permita ter prazer, alegria de servi-lo, ter a nossa vida transformada, para que possamos então ensinar os nossos filhos. E isso é um processo. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aqui temos uma ordem e uma promessa, e ainda no livro de Provérbios, abra aí se você quiser, Provérbios capítulo 23, versículo 13, diz, não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Aqui mais uma ordem e uma promessa. Meus amados irmãos, eu lembro que quando criança, o meu pai, ele marcou a minha vida com os seus exemplos. Já falei algumas vezes aqui na igreja de coisas que lembro muito fortemente, porque foi exemplo para mim. Se nós achássemos na rua um brinquedo, chegássemos em casa com esse brinquedo, ele perguntava, meu filho, onde você achou isso? Ah, papai, achei ali. Vai, deixe lá no mesmo lugar. Alguém que perdeu, vai buscar. Ele vai procurar por lá. Não é seu, alguém perdeu. Coloque no mesmo lugar. E às vezes, contrariado, a gente ia e devolvia, mas sempre devolvíamos quando acontecia. E depois a gente aprendeu que já não devia pegar, porque alguém havia perdido, poderia procurar e achar. Meus irmãos, os valores, eles são impregnados em nossos filhos com os nossos exemplos, com a maneira como nos portamos, com os valores que passamos para eles através das nossas atitudes. Se o seu filho vê você enganar alguém, se o seu filho vê você fazer coisa errada, não adianta aquela conversinha de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque as suas ações falarão sempre mais forte como exemplo na educação dos seus filhos. Seguir a palavra, obedecer, o texto está falando, versículo 18, ponde estas palavras em vosso coração, vós pais, no vosso coração e na vossa mente, que é a alma, atai-vos como sinal na mão, para que esteja por frontal entre os olhos, ou seja, essa palavra precisa estar em nós, precisa de fato ser algo valoroso,
precisa ser algo que faça parte das nossas vidas, que esteja conosco em todo lugar. Por isso, Moisés fala, que esteja entre nossa testa, que esteja no nosso coração, na nossa mente, em nosso corpo, porque a palavra precisa fazer parte de nós, os valores de Deus precisam estar impregnados em nosso caráter, e os nossos filhos vão observar como algo natural esses valores acontecerem em nossas vidas, como algo natural esses princípios, porque, irmãos, existem hoje muitos filhos fora da igreja, e às vezes a tendência é culpar, mas o pastor não cuidou, não fez isso, só foi a irmã da EBD, mas é porque a igreja não cuidou direito. A responsabilidade não é do seu pastor, a responsabilidade não é da irmã professora da EBD, a responsabilidade não é do professor da escola, a responsabilidade pelo seu filho é única e exclusivamente sua. Assuma, eduque, dê exemplo, sente com seus filhos, a palavra vai ensinar que devemos sentar com os nossos filhos para ensiná-los a respeito da palavra. Queridos, há momentos na educação do filho que você precisa corrigir. A Bíblia diz que Deus nos ama e por isso Ele nos corrige. E algumas vezes Deus nos faz sofrer punições para que aprendamos algumas coisas. Com os filhos também não é diferente. Nós falamos ainda há pouco que hoje você não pode mais nem disciplinar o seu filho com a vara. Bater mesmo. Não é espancar, é bater. Às vezes o filho passa dos limites, você coloca regras, olha, a primeira, a segunda vez, o filho não faz na terceira vez, se for assim a regra da sua casa, não é pecado, porque a Bíblia nos diz isso. Disciplinar com a vara, porque eu, principalmente, quando era criança, falo de mim, e lá em casa, meu pai, ele custava muito, né, a nos disciplinar com a vara, a nos bater, mas a mamãe, ela era mais corriqueira nisso, né? Então, quando nós errássemos, e é muito ruim ser filho mais velho por esse lado, viu? Que as coisas acontecem, a culpa às vezes recai sobre o mais velho. Mas o que acontece? Queridos, nós tivemos a disciplina da vara. A minha mãe, quando necessário, bateu em mim. Mas sempre que acontecia, eu entendi que aquilo foi por causa de um motivo que eu havia dado. E ela me fazia entender isso. Não havia em mim revolta. Ninguém gosta no momento de apanhar, né? Ruim. Mas o que se planta, o que se ensina não é ruim. Porque os filhos meditam, eles pensam a respeito disso. E hoje você é tolhido com relação a essas coisas. Mas não sou eu que estou dando apoio, a palavra diz. E eu experimento disso, não fiquei revoltado com a minha mãe. Pelo contrário, se ela assim não tivesse feito, muitas vezes eu teria entrado em mais companhias, eu teria feito coisas desagradáveis, e aqueles próprios que às vezes podiam recriminar ela por estar batendo, eram os mesmos que depois iriam apontar o dedo e dizer, olha, o filho de fulana fez isso. E eu tinha muito cuidado, vós filhos, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, vamos chegar nessa parte. Então, queridos, precisamos sim ter o cuidado de disciplinar os nossos filhos, porque quando eles precisarem da vara, você precisa dar a disciplina. Existem pais que são negligentes em disciplinar os seus filhos, deixam os filhos soltos a fazerem o que querem, e depois tem as consequências, e acham que foi tudo natural, que fez o seu melhor. Não, você falhou. Precisamos ter esse cuidado de educar e disciplinar os nossos filhos, porque senão as consequências são muito ruins. O mundo aí fora é um mundo voraz, um mundo que jaz no maligno, e todo ensinamento que você ensina, se não estiver impregnado, valorizado com seus filhos, se não for valores e princípios para eles, e ainda assim há um risco, porque o mundo ele tem uma sedução muito grande. Quando o filho é pequeno, criança, é mais fácil de você ensinar. Mas quando eles vão crescendo e se tornam adolescentes, aí você tem que também saber ouvir. Porque os seus filhos vão ter muito o que desabafar, muito o que contar. E é a hora de você ouvir o seu filho. Se você não der ouvidos ao seu filho, vai ter pessoas que vão dar ouvidos, que vão aconselhar por outro caminho.
Então você precisa saber e pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para educar e para ensinar os seus filhos. Na hora da disciplina, irmãos, não deixe de disciplinar, porque as consequências são ruins. Há pais que os filhos chegam com algumas questões da rua, de fora, se vier alguma reclamação, e os pais ou mães se colocam totalmente a favor dos filhos. Não ouvem o outro lado, não procuram ouvir a história de como aconteceu. Aquilo que o filho fala vira regra. Nós precisamos ouvir de fato o que aconteceu. E mais uma vez quero dar o exemplo do meu pai, porque ele sempre que nós tínhamos alguma coisa, se um professor reclamasse, alguém reclamasse, eles iam ouvir o lado, para depois conversar conosco. E quando preciso, a gente ia ficar de castigo. Alguns costumes que eu não vou falar aqui, mas quem viveu essa década de 80, sabia que havia alguns castigos bem doloridos, né? Então a gente ficava de castigo ou apanhava, mas isso serviu para a nossa educação, para os nossos valores, para os nossos princípios. E continuando, queridos, queria falar algo com os irmãos. Então nós estamos e temos que nos colocar diante de Deus para sermos exemplos para os nossos filhos. Eles vão ver se nós não temos buscado Deus, se durante o dia nós nem lemos a Bíblia, se durante o dia nós não oramos, se nós não tratamos bem nossas mulheres, nossos esposos. Os filhos estão observando, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. A responsabilidade é do pai e da mãe. Há um princípio, filhos, que estão observando, quando seu pai e sua mãe, por algum motivo disciplinar, quando seu pai e sua mãe estão ali a ensinar, quando seu pai e a sua mãe estão ali a transmitir valores, a conversar com você, ouça, porque não há neste mundo quem tenha maior amor por vocês do que os seus pais. Dispostos a fazer qualquer coisa por vocês. Só um amor maior do que o deles é o de Deus. Mas neste plano terreno, ninguém ama mais vocês do que os vossos pais. E Provérbios, ele vai nos falar sobre honrar o pai, sobre honrar a nossa mãe. Então ele fala sobre essa questão dos filhos. O primeiro mandamento com promessa, que é honrar o pai e honrar a mãe. Quando nós falamos sobre honrar, lembro de um texto bíblico, lá no livro de Provérbios, que vai falar sobre honrar, mas essa palavra honrar é muito forte na minha mente, porque quando eu era criança, nessa época, ainda hoje, quando nós somos crianças, parece que a gente não tem nome, né? Algumas vezes. Os adultos, eles não gravam muito o nome das crianças. Sabe como é que eles nos tratam? Ah, é o filho da irmã, é o filho de fulano, é o filho de ciclano. Ah, foi o filho do seu Biné, filho do seu Benedito, é o filho de Dona Márcia. Ou lá o nome dos seus pais, né? As crianças sabem o nome uma das outras, mas quando somos crianças para os adultos, a gente é tratado assim, é o filho de fulano. Então eu tinha todo o cuidado para que quando eles falassem do filho de Dona Márcia, do filho de seu Bino, que eles falassem coisas boas. Eu precisava honrar os meus pais. E isso era bom. Eu creio que para eles também ouvirem que um elogio do filho, de uma boa atitude, era sinal de que eles estavam sendo bons educadores. Então nós precisamos valorizar e trazer honra aos nossos pais, com a nossa vida, com as nossas atitudes, praticar coisas que sejam boas, praticar os ensinamentos que aprendemos dos nossos pais, os seus valores, porque o mundo, ele tem uma sedução grande. Hoje há uma variedade de meios para termos influência. Há um grupo, né, que é considerado de influenciadores digitais, né, que tem aí blogs, canais de YouTube, e estão aí ensinando um monte de coisa, e os adolescentes estão lá, os filhos, acessando tudo, né? Então a gente tem que ter cuidado em ter esse crivo para também ensinar os nossos filhos a reter aquilo que é bom. Ter sabedoria em reter essas coisas, porque cada vez mais haverá variedade de conteúdo disponível, e nem tudo é bom, mas se os seus filhos tiverem os valores e os princípios bem estabelecidos, se vocês ensinarem na palavra e serem exemplo para os seus filhos, então
a possibilidade deles se desviarem é muito pouca. Diz a palavra do Senhor. O seu papel é fazer com que o seu filho seja ensinado. Então, nós precisamos sim ter o entendimento desse momento. Os pais que mostram o caminho da sabedoria. E muitas vezes, querido, nós precisamos ser sábios. Não é fácil hoje educar o filho. Então, você precisa de quê? Precisa de sabedoria. E aonde se encontra a sabedoria? Na palavra do Senhor. Buscar a sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele vai falar a respeito disso. Tiago 1, versículo 5 diz: se porém alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então nós temos o que o mundo não tem, um pai que nos ensina e nos capacita. Então, se você precisa de sabedoria para educar o seu filho, se está difícil, você não sabe como lidar com determinada situação, como é que eu vou lidar com isso? Eu não estava preparado, então é uma coisa nova. O mundo está sempre, em transformação, coisas novas todo o tempo. Então você precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com aquele momento. Não há uma fórmula, porque a minha família ela pode ver uma realidade diferente da sua. Os comportamentos dos filhos diferentes. Algumas coisas são sempre, parece que regras, Algumas coisas são iguais, mas tem suas particularidades. Então nessa hora, irmãos, você precisa de sabedoria de Deus, sabedoria do alto. Peça a Deus, não deixe de buscar em Deus a sabedoria. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz: então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Alguns de nós às vezes acham, mas eu estou tão fraco, eu não me sinto forte o suficiente para lidar com essa situação. Eu sou fraco, eu não vou dar conta, mas o poder de Deus. Vou ler de novo o texto que fala. Ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estará a te capacitar, a te aperfeiçoar. Busque-o. Reconheça nos seus caminhos, busque ao Senhor nessas horas também, para que você saiba educar e ensinar os seus filhos a lidar com as situações, a lidar com as circunstâncias adversas, a lidar com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, nunca devemos, por algum motivo, desistir dos nossos filhos. Às vezes os filhos passam por situações de rebeldia. Não há coisa mais dolorida para um pai do que um filho rebelde, do que um filho ingrato, do que um filho desobediente. É dolorido. Mas nós, enquanto pais, não podemos desistir dos nossos filhos. As pessoas podem olhar de outra forma, podem julgar, nós podemos estar insatisfeitos, mas desistir não é uma opção. A palavra nunca vai te aconselhar a desistir dos seus filhos. Lute por eles, ore por eles, busque-o a se aproximar dos seus filhos. Diz a palavra do Senhor, Salmo 127, versículo 3, esse versículo eu acho interessante, ele diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O teu filho é uma herança do Senhor para ti, é um presente, não é ruim, é uma bênção, irmãos. Precisamos olhar com os olhos espirituais, devemos olhar conforme a palavra de Deus. E pedir que Deus abra os nossos olhos e nos dê o entendimento, como falamos há pouco, sabedoria para lidar nas situações. Não desista dos seus filhos. Eles são bênção do Senhor, são a herança de Deus. O nosso galardão. Está difícil, eu não sei se talvez você enfrente algum tipo de dificuldade, adversidade. Meus filhos ainda estão pequenos e ainda é fácil contornar algumas coisas. Mas quem tem filho adolescente, filho jovem, a situação já é outra. Talvez enquanto pequeno, se você não parar para ensinar os seus filhos, dedicar tempo para sentar, como diz a palavra, agora vamos para o versículo 19, diz assim, versículo 19 de Deuteronômio 11,
Ensina-os, os vossos filhos, falando assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos ou levantando-vos. Ensinar em todos os momentos oportunos. Os nossos filhos, eles são fáceis de ensinar porque eles perguntam todo o tempo, eles nos observam todo o tempo. Então, mostre valores que você quer impregnar no seu filho, com as suas atitudes. Ao devolver um troco que veio errado, a não furar uma fila, a fazer coisas simples que o seu filho observa você fazer, para que você seja exemplo para o seu filho. Ensina-o ao deitar, ao levantar, ensina sentado, faça seu culto doméstico, nas conversas, nas perguntas. Pai, por quê? A fase do porquê, né? Por que isso? Por que aquilo? Mãe, por que isso? Ensina os valores da palavra do Senhor. Ao deitar-se, uma oração, uma meditação, ao levantar, saber que seus filhos, ensiná-los a reconhecer que é uma graça de Deus. Ensinar os filhos, porque aí, meus irmãos, chegará a época em que você precisará ouvi-los mais do que falar. Na adolescência, eles terão muito o que conversar com você, o que dividir. Será que você tem essa aproximação do seu filho? Seu filho consegue compartilhar com você suas angústias, suas dificuldades, suas lutas? É hora de ouvir. Se você não foi um bom professor, um bom mestre, se você não foi um bom exemplo quando pequeno, certamente seu filho não vai ter intimidade com você, certamente ele não vai se aproximar de você devidamente. Mas se você impregnou seus valores, ainda que ele não seja alguém de se aproximar e de conversar, mas o seu caráter estará formado em cima de uma base que venha de Deus. Para finalizar, queridos, nós queremos falar, quando nós nos achamos fracos, a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza, que os filhos, eles são nossas heranças, que não devemos desistir dos nossos filhos, mas que devemos ensiná-los. O texto de Deuteronômio fala isso. É um desafio para nós hoje. E o que podemos fazer hoje é observar como é que está o nosso relacionamento com os nossos filhos. Quais são os valores que temos passado? Qual tem sido as nossas atitudes? Qual o nível de aproximação que eu tenho do meu filho, da minha filha, ou dos meus filhos? Se são crianças, será que eu tenho passado devidamente esses ensinamentos, esses valores? Porque chegará a hora que a vida levará-os a cobrar de nós. Não tem como fugir disso, amados. Não tem como fugir. Então, sejamos bons pais, aprendamos de Deus, buscar sabedoria, reconhecer o nosso Deus, primeiramente para nós e depois para transmitir aos nossos filhos. Porque, querendo ou não, para o bem ou para o mal, somos exemplos para os nossos filhos. Então, devemos pensar sobre isso, irmãos. Espero que Deus possa aperfeiçoar, aplicar essa palavra aos nossos corações, para que possamos tirar bons ensinamentos, né? Possamos melhorar enquanto pais dos nossos filhos. Amém, queridos? Porque eles são de fato muito valorosos para nós, ok? Próximo domingo será o último domingo do mês da família. E nós iremos então trazer um último estudo a respeito desse tema. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo. Pai, muito obrigado pela tua palavra que o Senhor falou aos nossos corações aqui com relação aos nossos filhos. Que o Senhor continue a trabalhar, a cuidar de nós, que nós entendamos isso e possamos nos deixar moldar, entender o teu agir, entender quando o Espírito Santo estiver nos ensinando algo, nos corrigindo em algo, para nos moldarmos, para fazer todo o ajuste necessário em nossa vida para caminharmos melhor com o Senhor, para sermos melhores exemplos para os nossos filhos, entendendo que a educação não se dá apenas por palavra, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes. Em nome de Jesus, que sejamos todos nós, a começar em mim, sejamos pais melhores, Senhor Deus, para os nossos filhos e que os filhos também reconheçam e honrem os seus pais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos só dar alguns avisos, irmãos. Estamos chegando ao final dessa questão da pandemia, né? Eu creio, não temos uma data exata, né? Estamos todos nós observando o desdobramento das coisas, a abertura gradual
do comércio, das outras atividades, né? Os meios que aglomeram mais pessoas. Então nós vamos observar como é que vai ser o andamento para vermos a possibilidade de quando vamos ter o nosso culto no tempo, tá? Enquanto isso, continuemos a perseverar. A palavra perseverança sempre tem que caminhar conosco nesses tempos, tá bom, queridos? Então nós vamos conversando a respeito disso nos demais cultos, nos grupos da igreja. A gente tem postado algumas coisas. Se você não participa do grupo da igreja, fale conosco, quer participar, para que você possa também ajudar a gente lá. Esse grupo, o objetivo é desenvolver a comunhão da igreja, né? Dar alguns avisos, colocar coisas boas que edifiquem, né? Coloquem coisas que acrescente, né? Que possa ajudar o irmão, edificar alguém, que te faça viver melhor, desfrute o dia, comece o dia com coisas boas, né? Termine agradecendo a Deus, né? Há muitas coisas ruins que a gente ouve, que tem aí, que às vezes desperta revolta, mágoa, sensações que não são agradáveis a se ter, né? Vamos reter aquilo que é bom, tá bom? Esse grupo é para edificação da igreja, tá bom? Vamos pensar nisso, ok, amados? Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço bem forte em cada um dos irmãos. Nós continuamos ligando para alguns irmãos, né? Falando algumas coisas em grupo, né? E sempre que possível ter contato com os amados. Então que Deus continue a abençoá-los grandemente até nosso próximo encontro. Deus abençoe.